Bom, vamos dar início a mais um vídeo para o projeto Psicologando, onde no vídeo de hoje eu vou falar sobre fazer um apanhado geral sobre a psicologia analítica de Jung, né? Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre Jung, para que a gente possa entender a sua linha de raciocínio, né? Jung, ele se interessava muito por religião, né? Ele era filho de um pastor suíço e a sua mãe estudava filosofia e era espírita. E aí Jung, ele percebia no pai e na mãe uma dualidade, né? Mas, Carla, o que vem a ser essa dualidade? Dualidade é aquilo que é duplo em natureza. Ou seja, ele passou a perceber a partir do pai e da mãe que a essência do ser humano era constituída por uma dualidade. Ele percebeu que dentro do ser humano existem todas as possibilidades, né? Ou seja, ele veio a perceber o conceito de opostos. Então, o pai, ele era pastor, ele era um homem religioso, mas ele era bem diferente dentro de casa do que ele era na igreja, né? Brigava o tempo todo com a esposa. Então, a partir dessa vivência, Jung, ele passou a perceber que o ser humano é dotado de todas as possibilidades. Então, Jung, ele era muito voltado para o mundo das fantasias, né? Ele gostava muito de brincar com pedras. Ele se interessou por 4 áreas, né? Que é a filosofia, arqueologia, história e as ciências naturais. E aí, após fazer 1 ano de ciências naturais, foi aí que ele foi fazer medicina. E em 1900 ele ganhou um livro de um amigo sobre psiquiatria. E nesse livro tinha a frase de Kraft, né, que é uma frase que eu acho bastante interessante, onde diz assim: para diagnosticar algo, o médico, ele precisa ter dentro dele, né, aquele algo. Ou seja, é tipo uma fantasia, você só reconhece algo no outro se tiver isso dentro de você. Kraft Ebing dizia, para diagnosticar algo, o médico precisa ter isso dentro dele. Então, em Zurique, Jung, ele se inscreveu para ser assistente de um hospital psiquiátrico, né? E esse hospital tinha como base a esquizofrenia, né? Tratava das demências precoces. Jung, ele não estava interessado em dar diagnósticos, né? O junguiano, ele não busca o diagnóstico. Jung, ele se tornou presidente da Associação Psicanalítica, né? Ele era chamado por Freud de filho mais velho adotivo, né? E Jung chegou um tempo que ele passou a não aceitava completamente a ideia da teoria sexual de Freud. E aí esse foi o motivo que levou os dois a se separarem. E aí, após separar de Freud, Jung, ele passou 3 anos inativo. Ou seja, apenas estudando a si mesmo, seu inconsciente, suas visões, seus sonhos. E aí, após esse retiro, Jung voltou ativa e escreveu tipos psicológicos. Mas, Carla, o que são tipos psicológicos? São as formas com que as pessoas interagem com o mundo, né? Jung, ele viajou por muitos lugares para estudar culturas e culturas diversas, né? Esses lugares posso citar como exemplo a África, o Egito, o Novo México, né? E aí Jung, ele morreu em 1961 em sua casa no Lago com 86 anos de idade. E para Jung, a psique humana está dividida em consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e self.
Esses 4 itens, minha gente, são instâncias psíquicas, né? Muita gente considera como estruturas psíquicas. Está incorreto. Esses 4 itens, consciente, que é o ego, né? Inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e self, são instâncias psíquicas. Não devem ser consideradas estruturas. O que são instâncias, Carla? São itens que compartilham o mesmo conjunto, né? Embora sejam diferentes quanto ao conteúdo, mas eles compartilham o mesmo conjunto, né? Ou seja, a psique. Quando falamos em estrutura psíquica, estamos pensando na posição que o sujeito assume diante, em face ao desejo do outro. Isso aí a gente pode aprofundar em um outro vídeo, mas a estrutura psíquica trata-se da psicose, da neurose, da perversão, certo? Então é bom a gente diferenciar, saber diferenciar instâncias e estruturas para que não haja essa confusão entre ambas, né? Então vamos falar um pouco sobre cada instância da psique junguiana, né? O consciente, ele é formado pelo ego. Sabemos que o ego é o eu. E o ego é o centro do consciente pessoal, né? É o que eu acho ou o que eu sei sobre mim mesma. O ego, ele é composto por percepções, né? Percepções conscientes, certo? Por recordações, pensamentos e sentimentos que são reconhecidos, né? O ego, ele é altamente seletivo. Ele seleciona conteúdos que são assimilados. É tipo uma atenção seletiva. O ego, ele está muito relacionado à vontade, certo? Já o inconsciente pessoal, ele é formado por percepções e impressões subliminares. Carla, o que é subliminar? É aquilo que está subentendido nas entrelinhas. É o que se forma através de associações de ideias. Mas essas percepções e impressões subliminares, elas contêm uma carga energética insuficiente para atingir o consciente, né? São ideias ainda fracas, traços de acontecimentos ocorridos durante a vida e perdidos pela memória consciente. É tipo uma história pessoal, história individual, um acontecimento que ocorre durante a nossa vida e aí a gente perde no decorrer da nossa vida, a gente perde pela memória consciente, certo? São recordações penosas também, aquelas recordações penosas de serem relembradas, né? São grupos de representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciente. É o sinônimo de complexo, é o que chamamos de complexo, né? E o complexo, ele é composto por 2 partes. Que partes são essas? A primeira parte é a parte externa, né? Composta por conteúdos pessoais reprimidos. É tipo a casca do complexo. É aquela superfície que se apresenta como o padrão de reação, né? É aquela parte que depende de uma rede de associações em torno de uma emoção central e adquirida individualmente por acontecimentos e traumas da infância. Como, por exemplo, um exemplo bem simples. Um adulto que tem medo, por exemplo, de gato. Não suporta gato, sente um pavor quando vê um gato, né? De repente, esse pavor, esse medo, essa angústia, essa aversão a gato foi decorrente de algum acontecimento que ele vivenciou na infância que o deixou complexado com relação ao gato. De repente, o gato o atacou e aí aquele acontecimento ficou guardado no seu inconsciente,
né? E aí sempre que ele encontra com o gato, que ele vê um gato, se depara com o gato, ele sente um medo inexplicável, né? E aí o complexo também, ele tem uma outra parte que é o núcleo arquetípico, né? Que é a predisposição básica que determinará quais os tipos de complexos que se desenvolverão. É tipo um padrão humano universal. Como, por exemplo, a maioria das crianças tem medo, em geral, as crianças têm medo do escuro, não é verdade? E aí, de repente, um adulto, ele só consegue adormecer com a luz acesa. Porque, de repente, ele teve uma predisposição básica que determinou esse tipo de complexo. É o núcleo arquetípico, né, do complexo. Ou seja, é um padrão humano universal. É aquela predisposição básica que determina o complexo que vai se desenvolver. Ele desenvolveu o complexo quando adulto, porque quando criança ele tinha essa predisposição básica para ter medo do escuro, né? Então, vamos falar do inconsciente coletivo, que é uma outra instância da psique, né? Que é a camada mais profunda do inconsciente. O inconsciente coletivo são fundamentos da psique comum a todos os homens. Ou seja, são heranças comuns, né? Que transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes. Ou seja, é algo que é comum a todo ser humano, né? E o inconsciente coletivo, ele é formado por arquetipos. O que são arquetipos? Segundo Jung, são conjuntos de imagens primordiais, né? E são imagens primordiais que são originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, e aí fica armazenados lá no consciente coletivo. Eu vou falar um pouco sobre arquetipos para que vocês possam entender o inconsciente coletivo. Jung, ele trata, né, dos principais arquetipos. Um desses principais arquetipos é a persona. O que é a persona? A persona é a máscara que os antigos usavam para representar no teatro, né? Este arquetipo, ele está relacionado aos diversos papéis que desempenhamos na sociedade. É a maneira da pessoa se apresentar em sociedade. Ou seja, eu tenho diversas maneiras de me apresentar em sociedade. Eu tenho a maneira de me apresentar como filha, eu tenho a maneira de me apresentar como, um exemplo, professora, eu tenho uma maneira de me apresentar como colega de faculdade. Ou seja, o que eu sou na faculdade, eu não sou em casa. A forma que eu me apresento diante da sociedade como aluna de psicologia é diferente de como eu me apresento em casa como filha dos meus pais. De repente você é professor e a forma que você se apresenta em sala de aula como professor é diferente da forma que você se apresenta em casa como pai, né? Ou seja, devemos entender que o que a gente exerce na sociedade são papéis e que a gente não pode se prender a um papel. Ou seja, o que eu sou como aluna de psicologia, o que eu vir a ser como profissional em psicologia, eu não posso ser em casa futuramente com os meus filhos. Em casa com os meus filhos, eu deixo de ser psicóloga para ser mãe, entende? Então, isso é um arquetipo. A persona é um arquetipo que é comum a todo ser humano e que por isso está no inconsciente coletivo. Um outro arquetipo e um
dos principais também tratados por Jung é a sombra. Então, o que vem a ser a sombra? A sombra refere-se a tudo que há de sombrio, de escuro, de tenebroso em nós, né? São conteúdos reprimidos, qualidades consideradas menos boas, menos desejáveis ou más, qualidades essas que todo ser humano tem, né? E a sombra, ela costuma, esse arquetipo que carregamos, ela costuma ser projetada numa figura do mesmo sexo que um indivíduo, né? Então, eu subentendo, eu acredito, porque eu ainda não exerço a psicologia como profissional, uma vez que eu ainda estou na minha fase acadêmica, mas eu imagino que um dos momentos mais difíceis na análise é quando o paciente ele se confronta com a sua sombra, né? Quando ele reconhece nas pessoas que ele não gosta características que são deles, características que são suas, mas que de repente não foram aproveitadas pelo ego e aí caíram na sombra, né? Eu acredito que é um momento bem difícil na análise quando o paciente ele chega nessa fase de se deparar com a sua sombra, de se deparar com aquilo que é indesejável para ele, né? E um outro arquetipo também, considerado como principal para Jung, é o anima e animus, que tem a ver com os relacionamentos com as pessoas do sexo oposto, né? Anima representa o feminino que há dentro de cada homem, ou seja, a figura feminina ideal que cada homem imagina, né? A figura feminina idealizada de uma forma perfeita por cada homem. Animus representa o masculino que há dentro de cada mulher, ou seja, aquela figura masculina perfeita, idealizada por cada mulher. Desculpem. Então, anima e animus representam idealizações inconscientes, né? Ou seja, modelos de perfeição ideais para cada pessoa. Projetamos anima e animus em pessoas que gostamos, amigos, namorado, namorada, enfim, amor platônico é um exemplo de projeção de anima e animus. Não conhecemos a pessoa, apenas nos apaixonamos por um ideal projetado. Esse é o amor platônico, e que é uma projeção de anima e animus, né? É o impulso para o envolvimento, ou seja, a conexão instintiva com outras pessoas. Representam também padrões de emoções, ou seja, medos, ansiedades, amores, rancores, razões, né? O contato e o relacionamento do bebê com o pai e a mãe é que vai direcionar como será o padrão de anima e animus do indivíduo. Então devemos nos conscientizar de nossas projeções, né? E alcançar a realidade da outra pessoa e tentar não ficar presos no mesmo ciclo de identificações com anima e animus. Ou seja, devemos nos conscientizar de nossas idealizações. A integração de anima e animus com a realidade alivia a pressão, alivia a tensão afetiva, as depressões, né? Os estados de ânimos e crises. Além do mais, abre caminhos para o relacionamento saudável, para aquele relacionamento constituído de uma maior habilidade para ver a outra pessoa como ela realmente é. Um outro arquetipo considerado como um principal também para Jung é o self, né? Este arquetipo ele tem a ver com a totalidade, é o centro regulador da psique, né? É quem organiza a psique. Para Jung, o aparelho psíquico ele é autorregulável. Ele busca sempre
o equilíbrio. E isso está muito ligado ao self. O self, ele pode ser manifesto por símbolos organizadores, né? Exemplo, religião, a imagem de Deus, cultos religiosos, batismo, entre outras coisas. Todos esses exemplos provocam modificações e uma realização e organização da psique, né? E a partir daí, logo há uma manifestação do self. Só é possível o desenvolvimento do self através da transcendência. O que é a transcendência? A superação, né? Ou seja, a conscientização de conteúdos reprimidos. Um outro arquetipo, considerado também como principal para Jung, é o arquetipo da grande mãe. Ou seja, como é que eu posso explicar esse arquetipo? Quando a mulher, ou seja, após um contato entre o ego feminino e o animus, ou seja, entre a consciência feminina e o animus, a mulher, ela pode vir a pensar que superou os problemas de projeção. Ela pensa que venceu os impulsos gerados pelo animus, ou seja, pelas idealizações. E aí ela passa a vivenciar um novo arquetipo. Que arquetipo é esse? O da grande mãe. Ela se identifica com esse arquetipo e se sente a própria bondade, né? A própria compreensão em pessoa, além de ser detentora de todo o amor. O ambiente que a pessoa é identificada com esse arquetipo, o ambiente a qual essa pessoa que é identificada com esse arquetipo, o ambiente que ela vive, não consegue enxergar, não consegue ver como a pessoa sente, né? A pessoa, ela se percebe cheia de algo oculto e fascinante, né? Ela se acha com uma força excepcional. O indivíduo passa a se endeusar. Então, enquanto o indivíduo pensar possuir a verdade absoluta, ele continuará identificado com o arquetipo da grande mãe. Isso tem muito a ver com... Isso tem que acontecer uma conscientização de que esse sentimento de grandeza é algo pertencente ao inconsciente coletivo. Muita gente tem esse problema, né? Por isso é pertencente esse arquetipo ao inconsciente coletivo. É um problema atravessado por muitas pessoas e é preciso que haja um equilíbrio entre o ego e o consciente, ou seja, a consciência e o inconsciente. Quando há essa consciência do equilíbrio, aí chega-se ao self, o arquetipo qual conversamos anteriormente, né? É quando há o momento em que o consciente e o inconsciente está dialogando, né? Então, um outro arquetipo também considerado por Jung como principal é o arquetipo do velho sábio, que é o equivalente ao arquetipo da grande mãe. O homem, após vencer sua anima, ou seja, suas projeções, suas idealizações, se vê como superior, como guia, possuidor da máxima experiência. E aí o perigo dessa identificação reside no indivíduo se fechar para novas experiências. Por quê? Porque ele já conhece tudo, né? Então, esses são os principais arquetipos tratados por Jung. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre as imagens arquetípicas, porque tem muita gente que acha que imagens arquetípicas e arquetipo é a mesma coisa, e não é. Eu vou dar um exemplo para que vocês consigam enxergar essa diferença. A deusa Artemisa, ela é uma deusa da mitologia grega, né? E ela é ligada a uma deusa da vida selvagem, uma deusa da caça.
E aí ela corresponde ao arquetipo da mulher selvagem. Então entendam, a deusa Artemisa é a imagem arquetípica, né? O seu arquetipo é a mulher selvagem. Ou seja, enquanto o arquetipo é a forma sem conteúdo, né? É a potencialidade, as características, a imagem arquetípica é o conteúdo do arquetipo. É como a pessoa direciona e enxerga uma potência, um estímulo, né? Ou seja, o arquetipo é a forma sem conteúdo, são as características, né, do estímulo. E o conteúdo, a imagem arquetípica é o conteúdo do arquetipo. É como a pessoa direciona e enxerga essa potencialidade, esse estímulo, né? Então, cada pessoa reage e entende um estímulo de uma forma diferente. Bom, gente, então eu finalizo aqui mais um vídeo para o projeto Psicologando, né? Quem tiver alguma dúvida referente a esse vídeo, pode entrar em contato comigo através do meu Facebook, onde eu deixarei o link abaixo na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, né? E quem não usar Facebook, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é o anacarla.araújo2803@gmail.com.